Eu me chamo Del Imagina e seja bem-vindo a mais uma Lacorde Class. Na aula de hoje, eu quero compartilhar contigo alguns dos tópicos que eu irei trabalhar durante o workshop Lacorde Pro Magister. Workshop esse que acontecerá entre os dias 2 e 9 de maio de 2016, aqui pelo site da Academia Lacorde. Ou seja, um workshop, um evento 100% online e 100% gratuito. Eu gostaria de comunicar a você que este workshop ele é fragmento de um treinamento maior. Um treinamento chamado Lacorde Pro Magister. E este é um treinamento avançado, portanto será um treinamento mais longo e não será gratuito. Mas isso eu vou falar durante o workshop, tá legal? Hoje eu quero tirar algumas dúvidas com relação a algumas perguntas que me fizeram sobre o que eu irei trabalhar durante o workshop Lacorde Pro Magister. Então tá, vamos lá, vamos à nossa quarta aula aqui no Lacorde Class sobre os principais tópicos do workshop Lacorde Pro Magister. Pois bem, antes de a gente começar, é importante você saber que este workshop ele é direcionado a quem atua ou pretende atuar como professor de música. E tem como objetivo ampliar as perspectivas e maximizar a sua performance enquanto professor de música. Então, se você ainda é estudante de música, quiçá nem pretende atuar como professor de música, talvez este workshop não seja direcionado para você. Mas eu recomendo fortemente que você, já que está aqui, assista, pois eu tenho certeza que o que eu tenho para compartilhar nesse workshop, indiferente se você atua ou não atua, ou se você nem pretende atuar como professor de música, tenho certeza que será um conteúdo de extrema valia e com certeza transformador com relação à sua postura perante o estudo ou o ensino de música. Tá legal? Então tá, vamos lá. O primeiro tópico que eu vou trabalhar se chama Conteúdo Profissional Docente, ou apenas CPD. E no Conteúdo Profissional Docente eu vou abordar aspectos práticos de quem estuda e leciona música. Quais são eles? Teoria e percepção musical, harmonia e análise musical e uma abordagem sobre história da música. É muito difícil você encontrar um bom professor de música sem uma boa base com relação a esses temas que eu acabei de falar. Teoria e percepção musical, harmonia e análise musical e história da música. Um professor de música que ainda não tem domínio sobre esses tópicos que eu acabei de compartilhar contigo, certamente será um professor com algumas lacunas e, dependendo do contexto, isso fará muita falta. Então, o conteúdo profissional docente é um dos tópicos que eu vou abordar e também vou ressaltar a importância de ter esse embasamento em teoria, percepção, harmonia, análise e história da música. Tá legal? O segundo tópico que eu vou abordar nesse workshop Lacorde Pro Magister é o seguinte: as 4 características de um professor de música. E é evidente que antes de você ser um professor específico de uma matéria, você é professor. Então, estas 4 características abordam desde uma perspectiva docente, ou seja, apenas o conceito básico de professor, até características específicas do professor de música. Tá certo? Então, as 4 características são pedagogo. Um professor de música ele tem que ser um pedagogo. Ele não pode apenas ter um arsenal de conhecimento e compartilhar com os alunos, de qualquer forma. Ou seja, ele tem que, então, conduzir os alunos a uma boa aquisição daquela informação, daquele conhecimento e compartilhar esse conhecimento de forma que o aluno assimile e consiga pôr em prática. Essa, então, é uma das características do professor. Ele é um pedagogo, tá certo? A segunda característica é pesquisador. O professor de música, ele deve estar sempre atento ao que está acontecendo com relação ao universo musical e o universo do ensino musical. Então ele tem que ser um constante pesquisador, saber filtrar de onde estão vindo as fontes, buscar conferir a qualidade desta informação e, por fim, e não menos importante, catalogar, conseguir discernir informações aleatórias de resultados científicos. Então é importante que um professor de música tenha discernimento do que é mera informação e do que é resultado de pesquisa. A terceira característica, então, é relacionado à performance. Um professor de música, antes de mais nada, ele é o quê? Músico.
Então é importante, para a boa desenvoltura de um professor de música, ele ter contato com os palcos, ele está em constante performance. Por quê? Porque senão acontece uma coisa muito desagradável, que é você ouvir de um professor como se faz, como se comportar num palco, conselhos de respiração, de manter a calma, uma vez que o teu professor não tem experiência de palco. A experiência de palco faz com que o professor de música fique em constante estado de aprendiz. E esse é a quarta característica destas 4 características do professor de música. Ser aprendiz. Um professor que não se coloca na posição de aprendedor, de aprendiz, ele se coloca numa posição muito confortável. Porque o que ele sabe, o que ele já internalizou na mente dele, começa a se tornar óbvio ao passar essa informação para os alunos. Então, à medida em que o professor está em constante convívio com a performance, ele obrigatoriamente tem que estar praticando e aprendendo constantemente a otimizar o seu tempo para resolver passagens técnicas de uma determinada música que ele está estudando, e ele está também aprendendo novas formas de comunicar aquela mesma música que há 10 anos ele tocou no seu recital de formatura, e hoje, com uma maturidade maior, ele tem uma percepção diferente para compreender o que ele está tocando e, evidentemente, transmitir ao público. Então, estas 4 características pertencem a um ciclo docente. Todo professor de música ele tem que ter lucidez de que ele é um pedagogo, é um pesquisador. Para ser um bom pedagogo, você tem que estar em constante pesquisa, atenção às coisas que estão sendo desenvolvidas e apresentadas, tanto para o mercado de trabalho artístico, quanto para o mercado acadêmico. E isso influencia para um melhor desempenho enquanto aprendiz, consequentemente, resultará também numa performance melhor. Então estas são as 4 características que eu vou abordar no workshop L'Acorde Pro Magistra. E o terceiro tópico é um tópico bastante especial para mim, que é uma proposta que eu quero trazer para o universo docente, principalmente relacionado à docência musical, que é a qual eu me relaciono e tenho me relacionado nos últimos anos. Este último tópico é os 4 pilares de um professor Pro Magistra. Esse é um tópico bem particular da Academia Acorde, meu, Del Lima Júnior em específico, que é alicerçado nesses 4 pilares: estudo, trabalho, lazer e descanso. Estes 4 pilares, se eles não estiverem dialogando super bem durante o seu dia a dia, durante a sua semana, o seu mês, a sua vida, vai acontecer que vai haver um desequilíbrio em um dos aspectos. Havendo desequilíbrio em um dos aspectos, toda a sua vida, toda a sua carreira, ela vai acabar sendo balançada. E o que vai resultar, sem a menor dúvida, ou numa vida frustrada, cansada, ou, o que é pior, um profissional incompetente ou um profissional frustrado. Por que eu digo pior? Porque esse profissional frustrado ou incompetente, devido não à falta de formação, mas resultado de um desequilíbrio em um desses 4 pilares, isso afeta não só a sua vida, E antes de encerrar nossa aula, então, eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito, se inscreva nesse workshop. Aqui embaixo nessa página tem um formulário, você pode se inscrever gratuitamente, preenche o formulário e você está automaticamente inscrito. É importante estar inscrito porque somente
através do seu e-mail, que eu vou mandar o link de acesso às aulas deste workshop. Tá legal? Espero que você tenha gostado desta aula, onde eu falei um pouco sobre os tópicos que eu iria abordar no workshop. E é isso. Faça download do e-book e eu espero que você também possa viver essa minha proposta, que é o Pro Magister Lifestyle. Tá legal? Eu sou Pro Magister e espero que você compreenda e aplique esses conceitos e que você também seja um professor Pro Magister. Tá legal? Daqui, dos estúdios da Academia LaFord, eu me despeço e desejo a você uma ótima semana, um ótimo estudo e nos vemos então no workshop LaFord Pro Magister. Um forte abraço, tchau!